Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo para reagir, né, a mais uma repercussão da notícia da venda do Ryan, né, da venda não, da oferta feita pelo Bournemouth da Inglaterra pelo Ryan. Então, o geral Cazé TV repercutiu por um bom tempo aí, hoje pela manhã, essa situação do Ryan. Vamos dar uma acompanhada. São Januário, Era hora. com o time considerado titular, mas acho que é impossível falar do Vasco hoje sem pensar, projetar eventualmente a saída do Ryan, né? Que ontem teve gritos de fica da torcida ao ser substituído. O Diniz deu declaração falando que não é momento dele sair por nenhum valor. Donan, cara, qual seria o tamanho do abalo nesse time do Vasco de perder uma estrela tão grande como o Ryan, cara? Antes da gente escutar o Donan falando, né? Só um comentário rápido. Esse fica, Ryan, foi o verdadeiro volta por cima do garoto, né? Ele que há 2 anos atrás, né, em 2024, estava sendo ameaçado na entrada do CT Moacir Barbosa por um integrante de torcida organizada, chamando o garoto de bunda mole, sem sangue, garoto de 16 anos para 17. Então, esse fica aí foi a verdadeira volta por cima do Ryan. Gigantesco, né? Assim, o Ryan hoje é um dos melhores jogadores do país, um dos jogadores mais promissores, é uma joia bruta que explodiu com o Diniz. No ano passado, sendo o protagonista do Vasco, sendo o cara mais decisivo. Quando você fala de Ryan, você fala de explosão, você fala de velocidade, você fala de criação, da capacidade de criar uma jogada individualmente e ganhar um jogo. E o principal, ele que entrega gol. Ele já começa o ano com 2 gols. Tudo bem, é o Maricá, time muito fraco. Mas, assim, eu acho que ele tá naturalmente em formação, tá em desenvolvimento. A Europa já quer pegar cedo, sabe da situação do Vasco na parte financeira, né? O Vasco não é um clube estruturado igual a um Palmeiras, igual a um Flamengo, que tem tanta força numa mesa de negociação para conseguir uma venda maior. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o Ryan vestisse a camisa do Palmeiras, era papo de 60 milhões de euros. Nenhuma dúvida. Pela qualidade que ele tem. E a gente tá falando de um jogador que... É importante falar isso, tá? Pra galera que não acompanha a base, ele é monitorado por gigantes há muito tempo. O Ryan, ele é titular de seleção de base, assim, a geração inteira dele. Ele sempre foi um destaque, né? Ele é um expoente da geração junto com o Endrick. E ele explodiu com o Fernando Diniz. Então seria um impacto muito grande, porque quando você fala em Ryan, cara, você não fala só de tudo que ele entrega no campo, dessa qualidade. Você fala de um cara que é vascaíno, você fala de um cara que representa o torcedor, é simbólico, é representatividade, entendeu? Essa identificação, é pertencimento. O torcedor do Vasco olha para o campo e sente o que você falou quando o torcedor do São Paulo olha para o campo e vê o Luciano. Então, assim, ele é um cara que... se ele tivesse sido campeão da Copa do Brasil, por exemplo, ele seria um ídolo do clube, cara. Com 19 anos. Eu falo isso com tranquilidade, assim. Já é um xodó. Obviamente, para ser ídolo do Vasco, ele teria que construir mais. E a qualidade dele não vai permitir que ele fique aqui por muito tempo. O torcedor do Vasco sabe disso. E eu achei, cara, a declaração do Diniz, acho que a gente tem para rodar ontem, sensacional. Sensacional. No pré-jogo, ele já tinha sido muito feliz na declaração. E na coletiva, eu acho que ele ainda foi mais feliz. A gente pode debater aqui sobre destino, se o Bournemouth é um bom destino. Já conversei muito ontem com o Bruninho sobre isso. Mas eu acho que não tem como a gente fugir no assunto negociação para o debate das cifras, da parte financeira. E eu acho assim, o Bournemouth é um bom destino pro Ryan? Eu acho que sim. É o melhor? Não. Mas o Bournemouth hoje, ele é um clube na Premier League que ele desenvolve vários talentos e ele conseguiu fazer vendas assim, gigantescas, né? O Semenyo acabou de sair por 72 milhões de euros para o City, você tem o Solanke anteriormente, o Kerkez, o Hausen que está no Real Madrid, o Zabarni que está no PSG, ou seja, conseguiu valorizar esses caras, pagou menos, valorizou, esses caras cresceram e conseguiu negociar com grandes clubes. Então isso poderia ser importante se o Vasco conseguir costurar, de ter até um valor no futuro com uma venda futura, que o Bournemouth deve fazer.
E eu acho que, assim, o Bournemouth é um time competitivo, tem uma ótima estrutura, tem um CT absurdo, né, que recentemente aí foi inaugurado. E tem um dos grandes treinadores hoje da Premier League, que é o Iraola. É um cara que está conseguindo fazer um trabalho, assim, sensacional com vários jovens jogadores. Isso atrai. É a Premier League, gente. É a maior liga nacional do planeta. A chance do Ryan ir para um Bournemouth e daqui a pouco ser vendido para um Arsenal, para um Manchester City, para um Liverpool, para um United é muito grande, por um valor maior. Só que eu acho que o valor que foi oferecido, e hoje veio o valor, né, segundo a Sky Sports, que é um veículo muito confiável, foi de 32 milhões de euros. Eu acho pouco. Para o Vasco, historicamente, seria uma venda absurda já. Seria a maior venda. Notícias são dadas que o Vasco já negou também uma oferta de 32 milhões pelo Ryan do Zenit, da Rússia, né? Então, eu acho que o Vasco não deve aceitar esses 32 milhões. Da história do Vasco. Cairia 21 pro Vasco, né? Então, esse que é o problema, cara. O Vasco, ele costurou um acordo recente com o staff do Ryan, que o Vasco só tem 60% do Ryan. Então, isso, 21 milhões de euros pro Ryan é pouco. Por isso que o Vasco tá sendo, assim, muito veemente que ele quer 50 milhões de euros, para ele conseguir arrecadar um pouco mais. Então, tudo é negócio, talvez o staff do Ryan, o Ryan ceder um percentual maior dessa negociação pro Vasco, e aí o Vasco ganhar um pouco mais. Eu acho que o Vasco poderia ultrapassar a barreira de 40 milhões de euros, tá? Com a negociação do Ryan. Não tenho dúvida. Eu acho que ele tem potencial para isso, e eu acho que o Diniz... o que o Diniz falou ontem, eu concordo, tá? Você vai botar? É isso, vamos ouvir, inclusive, o que o Diniz falou sobre o assunto. Em relação ao Ryan, eu acho o seguinte, desde que eu cheguei aqui, eu vi um potencial imenso no Ryan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo, na minha opinião. Ele tem tudo, tem tudo. E eu gosto muito do Ryan, como pessoa também, muito. Eu tenho, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, é uma química muito forte. Eu torço, estou fazendo força para que o Ryan permaneça no Vasco. Eu acho que é o melhor para o Ryan, é o melhor para o Vasco e é o melhor até para o futebol brasileiro. Acho irrepreensível a declaração do Diniz e eu acho o Ryan um jogador muito, muito especial e raro pelas características que ele tem. Laura, te parece? Eu também concordo plenamente aí com o que o Diniz falou e ele provou que com o Ryan na mão dele ia valer mais, está valendo e vai valer muito mais se não sair. O Bournemouth te parece um destino compatível? Para mim ele já tinha que ir direto para esses primeiros. Arsenal, para mim ele já tem bola para isso. Mas eu acho que para ele sair para esses primeiros, ele tem que ficar mais tempo e fazer mais coisas pelo futebol brasileiro, e aí ele iria para esses times de primeira prateleira que a gente coloca ali, não o Bournemouth. Mas aí é isso, o Diniz foi extremamente coerente. E eu seria incoerente se eu não achasse que ele tem que ficar mais tempo. Mais uma vez, eu acho que é uma puta oportunidade, eu não tô na pele do garoto, não sei o que eu faria no lugar dele, o quanto que é oferecido também, o quanto isso muda a vida dele, da família e tudo mais. Mas falando só especificamente desse plano que a gente tem como ver e como analisar de fora, tá? Eu acho legal, acho que seria interessante tanto para ele pessoalmente, né, na carreira do jogador. Acho ele absurdo, assim, é destruidor de jogos, assim, muitas vezes ele carrega o Vasco, é uma loucura, assim, como ele é bom. E ele, se ele ficar mais, ele tem a chance de ir para um clube maior, assim. Quando a gente perde, por exemplo, o Estevão e tudo mais, para ir para um Chelsea, que está despontando, campeão da Copa do Mundo de Clubes,
é porque o Palmeiras já tem essa questão, né? Então, acho que o Vasco, por não ter, a questão que eu digo de ter uma condição financeira que pode segurar até alguém dar mais. É natural que esses times de primeira prateleira tenham para dar mais do que um próprio Bournemouth. Então, assim, quando você segura mais o jogador, no caso dele, acho que vai ter muita oportunidade. E agora ele tá sendo ainda mais visto lá fora por tudo que ele fez. Vive uma temporada com o Vasco. Cara, a gente não olha pro Vasco e fala, deve disputar títulos. Mas ano passado a gente não olhava e disputou um título. Então vai que esse cara ganha um título pelo Vasco, sai ainda maior. Então é um tempo que pra mim dá pra deixar ele segurando pra ir pra essa primeira prateleira. Pô, eu tô 100% com a Laura, como o Dona falou, a gente falou sobre isso ontem num grupo, né? Porque eu até acho que esse racional aí... O grupo de amigos, tá ligado? É isso. Ser uma... Essa parada. Ser uma... Enfim... Todo mundo falou, e na minha vez tem gracinha. E eu concordando com ela, hein? Imagina se discordando, esquece, mas tomar no cu. Vamos lá, vou retomar o raciocínio. Eu concordo com o que a Laura falou, porque, e aí, né, pegando esse debate que eu e o Donan tivemos, porque, beleza, esse racional do Bournemouth ser uma ponte para outro... Aí pode ser um bom caminho e tal. Só que, cara, me incomoda isso de porra, jogador foda, que eu acho que é o Ryan. Porra, ir com o pensamento de... é muito novo, então vai pra um clube que vai ser trampolim pro outro, porque várias vezes isso não acontece. E eu acho que, porra, a gente não sabe, né, como vai ser o Bournemouth nessa temporada, nas próximas. Eu acho que, de repente, ele pode fazer uma temporada muito ruim e o Ryan ficar meio escondido lá... E aí não se adapta, não sei o quê, daqui a pouco, tá de volta pro futebol brasileiro. Porra, eu queria cada vez mais, cara, ver os jogadores de futebol brasileiro saindo mais prontos assim, sabe? Obviamente que, porra, o Vasco não tem a condição de conseguir segurar, rejeitar várias propostas, então tem outro ponto também. O Santos fez com o Neymar, por exemplo. Era o exemplo que eu ia dar agora, mano. Porque, e eu acho que assim, e aí você vê que, pô, eu acho que quanto mais pronto o cara tá, maior a chance dele chegar lá já brilhando. E não ter um período de adaptação, aí vamos com calma. E tipo, que o Vinícius Júnior passou no Real Madrid, óbvio que eles eram mais jovens, que o Endrick tá passando agora. Porra, porque eu acho que, beleza, que é um futebol diferente, mas aqui te dá mais lastro, assim, sabe? É aquilo que o Vinícius fala, né? Ganha também o futebol brasileiro. Exato, cara, exato. Mais tempo em alto nível. E aí, assim, vamos supor que o Vasco esteja na condição de, pô, não, vou segurar, vou ficar com o moleque, vou pensar em ganho esportivo. Cara, vou muito na linha do Diniz, assim, mano. Se fosse meu filho, eu falaria pra ele ficar. Eu teria tentado convencer. Acho que o Diniz deve fazer isso todos os dias. O problema todo dessa opinião do Diniz, né, do garoto ficar mais tempo aqui, é essa questão, que se ele for para um time grande, ele pode sofrer esse preconceito, né, que o jogador ainda não está pronto, o jogador... vai ficar ali escanteado, entrar alguns minutos, vai ser emprestado para um time menor ainda do que o Bournemouth, entendeu? A questão toda é essa. O Bournemouth com certeza vai ser uma ponte para ele chegar já adaptado ao futebol europeu para um time de primeira categoria. A questão dele permanecer aqui até o final do ano, com certeza vai melhorar bastante ali, né, o seu rendimento, né, a sua casca para chegar lá na Europa, mas o problema também, né, é muita grana para quem não tem, fica até difícil da gente comentar. E eu acho que a família deveria ir por esse caminho. Eu sei que não é simples, porque a gente já viu pra caralho também no futebol brasileiro, um moleque despontar, fazer uma temporada muito foda, acaba ficando, cai de produção, às vezes tem uma lesão muito grave e depois não vai ter outra oportunidade dessa. Eu lembro com o Luan do Rei da América. Entendeu? Luan no Grêmio, pô, nunca mais. E eu acho que isso deve ficar muito na cabeça do moleque, a história de vida dele, o que ele passou. Eu falo, pô, se eu for agora, eu já garanto. Mas, cara, eu acho ele tão bom, mano. Não corre esse risco. Tão né? bom. Tão perfil europeu, assim, de fogo. Porque, assim... O Estevão é muito talentoso, porra, pra ele dar de Messinho desde, sei lá, 12 anos de idade, é muito diferente. Mas o Estevão não é um perfil europeu. Ele é tão talentoso que ele chega no patamar que ele chegou. O Ryan, além de ser tão talentoso, ele é muito forte fisicamente, ele chuta pra caralho. Mano, eu acho ele um jogadoraço. É um jogador que o Diniz, porra, descobriu em outra posição também. Pra muitos era só um ponta e tal, e não é... Eu acho que ele tem que ficar, pelo menos para a proposta atual. Chega amanhã, vem o Manchester City, bate na porta, o Guardiola, isso. Querido, eu tenho um projeto. Aí eu acho que, vai ser feliz, sabe? Assim... Mas eu acho que... Mas mesmo assim, eu queria ele
ficando mais tempo aqui, mano. Ah, não. Que eu acho que... Faça um Manchester Não, City óbvio, aí, óbvio. cara. É isso. Mas assim, eu acho que esse ano é um ano que vai ficar muito mais maduro e vai fazer muito mais. E um ano do Vasco mais estruturado, imagino eu, né? Porque com o Diniz com mais tempo de trabalho, o Vasco que tá mantendo suas peças, se reforçando no mercado, beleza, com muitas apostas. Mas se eu fosse o Rayan, eu ficaria. Eu vou te falar, assim, eu acho muito difícil o Rayan dar errado. Eu também acho, mano. Porque ele tem esse... Com medo do Vasco. Que isso, cara? Nome de luz acesa. Com medo do fizeram Vascão, fã- papi. Nome de luz acesa. Ele tá assim, tá? Eu tô aqui emocionado falando Ele tá sobre o Cris. empolgado com o Vasco da Gama. Mas assim, eu acho muito difícil o Rayan dar errado, porque, como o Diniz fala, ele é muito completo. Ele finaliza muito, ele é muito forte, ele é rápido, ele tem essa explosão e ele tem o mental, que é o mental do jogador grande, cara. Que não treme, que chama a responsabilidade, que cresce. Mesmo no jogo que o Vasco perdeu contra o Corinthians, a final mesmo, o último jogo ali, ele que tava chamando a responsabilidade. Um jogo que o Vasco não foi bem. Então, assim, esse cara, se ele ficar esse ano no Vasco, eu não tenho nenhuma dúvida. Ele fez 20 gols no ano passado. Ele já começou o ano com 2. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai se valorizar mais. Ele vai estar mais pronto, que ele vai estar mais maduro, que ele vai ser mais influente. Teoricamente, ele vai ter um time melhor pra jogar. Por exemplo, se chega um Brenner como deve chegar, acho que ele vai ter ali o Andrés Gomes mais maduro, você vai ter o Nuno Moreira, o Rayan. E assim... Barrou Coutinho? O Coutinho também, né? Já os 5? Não, aí eu acho que o Brenner chega por enquanto como Chega no reserva. banco. Boa. Mas eu acho que ele pode ser convocado para a seleção brasileira, por exemplo. Tá tranquilo. Se ele for convocado para a seleção brasileira vestindo a camisa do Vasco, esse valor aumenta. A cada jogo, o valor do Rayan vai aumentando isso um aí, pouquinho. é isso O aí. Diniz falou sobre isso ontem. Agora, essa é uma situação complexa, porque assim, óbvio que o Vasco precisa da grana e a família dele tem um percentual. Então, isso é uma negociação que muda a história de um garoto que, assim, é filho de um ex-jogador do Vasco, né, que é o Valquimar, e que tá lutando, que foi se desenvolvendo, que tem a oportunidade de ir para uma Premier League, que é a Liga Nacional. Pô, o pai do garoto ainda mora de aluguel mesmo. Então, porra, a cabeça tá como? Maior do mundo, né? Que tem um clube que deve estar apresentando um projeto, é um projeto aí de 5 anos, para ele se desenvolver, crescer e explodir de vez, em um time que é um time que preza muito pelo jogo de velocidade, nessa explosão, essas transições em velocidade, ele se encaixa muito bem nessa característica de jogo do Bournemouth. Então, assim, é uma situação complicada. Agora, para resumir, 32 milhões de euros, com o Vasco tendo só 60% desse valor, que seria 21 milhões de euros, eu acho que a diretoria do Vasco tem que falar não para essa proposta. Assim, óbvio que o atleta está atraído pela proposta, que é muito boa para ele. Ele acabou de renovar, até a informação do Pedrosa, né? Ele tem já um salário hoje de cerca de 1 milhão no Vasco. E ele merece esse salário. Ele teve uma valorização, assim, no final do ano passado. Óbvio que estão apresentando para ele, a gente está falando de um cara que vai ganhar em libra, em euro. Então, assim, já é para mudar muito o patamar. Eu acho que essa conta que você fez aí, porque, pelo que eu li, você deve saber melhor que eu, 60% do Vasco, 30% dos familiares do Rayan e 10% de empresário. Aí eu fiz a conta aqui, pode ser que eu tenha feito a conta errada, né? Que eu sou de humanas. 30% dá 9,6 milhões de euros. Botando o euro a 6, até vamos para baixo. Pra ele. Cara, são Família dele. 57 milhões e 600 mil no bolso da família do... Cara, tipo assim, olha pra esse valor aqui. Eu botei na calculadora. Ah, não. Olha, tipo assim, olha. É difícil você olhar pra isso e falar, não. Só que eu acho que aí o papel do Diniz, do Vasco, sentar com os familiares e falar, o Valquimar, tá vendo esse 57 aqui? Se ele ficar mais um ano, isso aí vai se transformar em 70, 80. Eu acho que você Tem que pode pensar conseguir você tem que convencer. pensar num cenário muito desastroso, assim, pra ele não dar certo, pra ele não ter um ano, assim, sensacional, pra ele fazer mais gols ainda, tá mais maduro, pra ele explodir. Assim, propostas vão acontecer. O Rayan, ele é monitorado pelos gigantes, cara. O Zenit já fez antes, né? Zenit, você tem o Bayern de Munique monitorando, né? Já entrou em contato com o staff dele, o próprio Borussia Dortmund também já se colocou ali à disposição por um interesse, mas não tem a proposta. E é importante falar também, ontem eu estava vendo a live do Pedrosa, né? No pós-jogo contra o Maricá.
Grande canal. A proposta do Bournemouth não chegou ainda, tá? O papel não chegou. E tem uma conversa com o staff do Ryan. Você tem um acerto com o Ryan. E o Ryan não quer se indispor com o Vasco. A relação é muito boa, né? Do staff do Ryan com o clube, que o formou desde garotinho. Então, assim, eu não acredito que vai ter uma rota de colisão. Acho que tudo vai ser muito conversado. Ele só vai sair se for bom para todas as partes. E eu acho que o Ryan entende isso. O Ryan entende que ele não precisa ir para uma guerra com o Vasco para sair, porque o sonho dele vai ser concretizado, gente. O Ryan é um jogador de um nível muito alto, muito alto. Eu acho que o Ryan, cara, ele é um jogador, eu acho ele muito raro. Eu acho. Porque assim, o Vinícius Júnior é evidentemente muito talentoso, o Estevão é muito talentoso, o Rodrigo é muito talentoso, falando de jogadores que saíram jovens para já times de primeira linha. Só que eles são jogadores, em termos de perfil, eles são parecidos. Eles jogam aberto, são habilidosos, são pontas, insinuantes, magrinhos, rápidos. O Ryan já é até mais forte, né, pra idade. O Ryan, ele joga na ponta, ele joga de 9 se precisar, ele é forte, ele é canhoto, se ele jogar de 9, o centroavante canhoto é raro. E assim, pra gente não citar esse Palmeiras que tava numa posição mais confortável, que podia segurar e vender por mais, eu acho o Ryan mais raro como jogador do que o Gabriel Jesus, que saiu do Palmeiras em 2016 e foi direto pro City. O Ryan, desde que ele surgiu na base do Vasco, ele já jogou na ponta direita. Ele já jogou na ponta esquerda, ele jogou de 9 e na base do Vasco, segundo atacante, que ele fazia a dupla de zaga com o GB. Dupla de ataque com o GB. Zagueiro também? Pra se bobear, joga. Então, assim, o que o Diniz falou, é verdade, ele é muito completo, ele pode exercer diferentes funções, cara. E ser completo e ser raro tem um valor. Assim, quando um artigo, alguma coisa é mais rara, ela é mais cara. Então, Quanto você acha que ele vale? Eu acho que o Ryan vale 50 milhões de euros, 55 milhões de euros. É o pedido do Vasco. É isso? É isso. Então, cara, porque é isso, bicho. Não é só ser uma promessa brasileira. É uma promessa brasileira num artigo em extinção, não só aqui, fora do Brasil também. Ele tem um jeito de jogar que é difícil de encontrar. Ele é diferente do Henrique em perfil, ele é diferente do Jesus, ele é diferente do Rodrigo. Então, ele é um cara, ele é híbrido, assim. É diferente ver um cara surgir como eles. E eu sei que pelo momento que o Vasco vive, é difícil, né? Dizer não. Mas assim, é um momento que o Vasco pode até ser um divisor de águas nessas vendas do Vasco que, foram muito sucateadas nos últimos tempos. De olhar e falar assim, querido, porque ficou a imagem no mercado que, pra tirar jogador do Vasco é fácil, né? Vem aqui, o Vasco tá precisando de dinheiro. Perfeito. E o Vasco pode olhar hoje, e assim, eu não sei se pode. Aí que tá, não sei se pode, se consegue. O Pedrinho tá sendo corajoso. Mas deveria tentar, se puder, fazer esse esforço de mostrar assim, querido, mudou aqui. Aqui mudou agora no Vasco, tá? Pra tirar jogador aqui, você tem que vir. Se o moleque vale 50 milhões, você vai tirar ele pagando 50 milhões. Abaixo não vai. Então, passa esse recado, passa. Esse recado pode mudar o futuro do Vasco. Óbvio que uma venda dessa já modifica o futuro. Você tem a obrigação de organizar a casa. Sim, com esse valor. Esse valor é um valor que, assim... A situação do Crefilho lá vai vir? Tá em negociação, né? Ah. Tá em negociação. E só uma situação... Ele tá puto comigo que eu não... Ah, imagina. Porque aí se segura o Ryan pra vir uma boa gestão. Se você vende o Ryan, isso vai acontecer... Você não tem nenhuma dúvida que o Vasco na reposição não vai conseguir ninguém perto. Eu também acho. O Diniz falou isso. Não consegue, gente. Insubstituível, né? Um cara desse, você não consegue no mesmo nível. Não consegue. E assim, talvez... Nem perto. E talvez nesse valor, cara, de 21 milhões de euros que vai ficar limpo pro Vasco... Assim, talvez nem por esse valor você consiga trazer. De verdade, De verdade. Sim. Mas aí, tipo assim, se vende por 21 e pega outro com 21, não faria sentido a venda, né? Aí... Não, e cara, falei isso com o Pedrosa ontem, inclusive, o Brenner, que tá perto de chegar Bom no jogador, Vasco, eu gosto. Cara, ele é um finalizador muito diferente. Né? Ele é muito bom jogador. E na mão do Diniz ele ressurgiu. Então, rapaziada, o que vocês acharam aí da opinião da galera lá da Geral, Cazé TV, né? Um debate interessante, né? A maioria ali concordando, né? Com a saída do nosso cria, né? Do Ryan mais para frente, né? Mas tem a questão também da família, tem a questão, né, do projeto que o Barnerman está apresentando para o Ryan, né? O jogador vai chegar, vai ter a oportunidade de ser titular, mostrar ali o futebol. A gente sabe que os times da primeira prateleira sempre tem uma desconfiança. Será que o jogador vai chegar aqui? É muito novo, vai se adaptar. Aí empresta para um time de menor expressão. O jogador acaba se deixando desanimar, entendeu? Vai se desmotivando. Aí acaba não jogando bem, não tendo minutagem.
aí volta para o Brasil. Isso tudo acontece, são poucos jogadores, principalmente os brasileiros, que saem daqui e jogam de primeira, de cara, né? No clube de primeira linha europeu. É sempre escanteado. O próprio Felipe Coutinho, quando chegou na Inter de Milão, ele foi emprestado. Então é assim que acontece, é o modus operandi, né, dos clubes gigantes da Europa. Então eu acho que é interessante, né, o Ryan ir para o Barnum, mas tem a questão do Vasco da Gama recebendo só 21 milhões. Eu acho que o Vasco tem que bater o martelo, que por menos de 40 ou até os 50 o Ryan não sai. Aí o Barnum dá o jeito dele, se aumenta ou não. Eu acho que é interessante, né, a saída do jogador, mas tem que pesar todas essas questões. Deixe aqui seu comentário a respeito do que você achou do debate lá no Geral Casé TV, programa que vai ao ar todo dia às 10 horas da manhã lá na Casé TV. Se você quiser assistir na íntegra todo o programa, é só ir lá no @Casé TV que você vai curtir de montão essa resenha diária lá na Casé TV. Então, querendo me ajudar, se inscreva no canal, deixe o sininho de notificações ativado para receber nossos vídeos, deixe o like para divulgar esse vídeo e também o seu comentário é de suma importância. Tem mais uma ajuda. Se você estiver precisando de alguma coisa no Mercado Livre, vou deixar aqui embaixo o link do material do Vasco, caneca, camisa, várias camisas bonitas do Vasco. E se você entrar pelo meu link, pode comprar qualquer coisa no Mercado Livre que vai deixar uma farpelinha para o seu amigo aqui. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!